Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom, esse aqui é o diário de reforma da Kombi Zuzu. A Kombi Zuzu que foi adquirida ali perto de abril de 2023. Essa aqui é a casa da minha avó, da minha falecida avó, né? Eu tenho ali uma coberturinha, um espaço para a gente fazer os trabalhos. Trouxe aqui alguns suprimentos, né? Ferramentas, esmerilhadeira, bancada, máquina de solda, uma capa também para colocar a, a Kombi para não chover, né? E umas ferramentas também e a parte de lataria, né? Que eu já comprei. Trouxe a Kombi, vou voltar de bicicleta pedalando, né? A ideia é que a gente fazer um caça-podre, né? Tenha na parte da frente ali uns podrinhos, na lateral do outro lado também tem ali a ponte de paralama para trocar, né? E abrindo a porta aqui, né? O pé de coluna e a ponta a ponta do assoalho também está bem deteriorada, a gente vai ter que mexer. Isso aqui vai dar bastante trabalho para a gente. Isso aqui é o Fuscalelo, né, fiel escudeiro. Já faz 2 semanas que a gente começou aqui, não começou nada na verdade. E hoje começa de fato o trabalho aqui de desmontagem e avaliação do que vai ter que ser feito, né? Eu sei que a parte da porta aqui dobradiça está comprometido, mas embaixo vai ter muito mais coisa para fazer. Bom, começando aqui pelo para-choque, a ideia depois é deixar a Kombi assim estilo ratona, né? Essa pintura dela é original, nunca foi mexido, muita coisa não foi nem desmontada nessa Kombi, né? Eu sou o segundo dono dela, eu comprei ela de um amigo meu ali, Johnny Point, né? Sempre foi da família ali, carro de uso, né? E essa aqui é a primeira reforma substancial que ela está tendo aqui, né? Então, muita coisa original ainda. Comecei aqui passando uma escova de aço nos podrinhos para ver até onde estava. Essa parte da Kombi ela pegava um pouco de chuva na garagem que ela ficava. Então tem uns podrinhos ali que eu vou ter que mexer. A parte de baixo aqui uns buracos maiores, né, que eu vou fazer a parte de remendo. E na lateral esquerda aqui também assim bastante coisinha para mexer. Embaixo dos frisos vou ter que dar uma olhadinha também como é que tá ali. Mas no geral ela tá bem alinhada. Essa parte aqui é que tá mais difícil, né? A porta tá meio difícil para fechar. E vou ter que mexer aqui no pé de coluna, no pé de paralama e na ponta do assoalho também, né? Comprei aqui peças da São Jorge, Striguaru, né? Tudo de primeira qualidade. E vou abrir aqui para ver como é que tá. Provavelmente vou ter que trocar essa porta também, né? Então já vou atrás de uma porta nova para a gente ver o que precisa ser feito, né? Aqui talvez eu vou ter que fazer um remendinho ou outro, né? A parte de trás tem alguma coisinha para fazer também, né? E eu quero fazer a reforma dos para-choques, né? A ideia é que fiquem os para-choques tudo novinho, pintura novinha, as rodas, tal. Os frisos bem polidinho e o resto tudo desgastado na pátina, né? Vou começar aqui com o corte da ponta do paralama, né? Ele tá, apesar de estar quase caindo, eu vou ter que cortar bem rente ali e até para ver embaixo o que eu vou ter que fazer, né? Os vizinhos devem estar adorando porque é uma barulheira do caramba isso, né? Mas vamos ver o que acontece. Vendo a porta ali embaixo, bem deteriorada, já foi soldada, já foi mexida, então essa porta aqui eu acho que vou ter que trocar ela. Meu Deus. Bom, agora a parte ali de corte na parte de dentro, né, tem um pedaço da ponta do paralama e do assoalho que eu já comecei a cortar, né? O espaço ele é meio apertado para trabalhar, mas tá fluindo bem, né? O tanto que eu tenho que cortar para chegar ali onde eu preciso, tá indo bem.
Bastante barulho e vamos ver o que acontece ali também. Medindo ali para ver se cabe, que eu tenho que cortar, né? Tá vendo como ela tá bem difícil ali. Passado aqui, eu fiquei acho que 1 ou 2 meses sem ir para ver ela. Eu tava atrás da porta para comprar, então consegui uma porta, né? E agora eu vou dar um gás ali. A parte de corte da ponta do paralama ali, eu tô com medo de fazer porque é um trabalho que eu nunca fiz. E se eu matar ali, eu vou ter que trocar o paralama inteiro, né? Agora a gente vai fazer a desmontagem da porta. Eu tava querendo fazer sem tirar ela, mas não vai ter jeito. E os parafusos estão bem enferrujados na parte de baixo ali, uns foram soldados. Tá dando bastante trabalho para tirar. A parte de cima tranquilo, né? Presa ali no retrovisor. Sossegado de fazer. O que vai dar mesmo problema é na parte de baixo. Um dos parafusos não queria sair nem a pau. Aí eu peguei uma serrinha de mão pra tentar serrar ele, cortar ele. Eu fiquei assim algumas horas ali nessa miguelagem ali para tentar cortar, né? Porque na chave não ia sair. Taquei WD também, ele não queria sair. E aí o jeito foi cortar esse parafuso. A serrinha também não estava ajudando muito não. Essa serrinha é bem esquisita. Tá vendo ali onde ele parou? Já estava meio podre ali. Essa ponta do pé de coluna eu vou ter que mexer, né? A parte da porta ali estava bem podre, né? E o jeito ali vai ser cortar para tirar esse parafuso. Enfim, consegui tirar ele, né? Mas deu trabalho, mas a gente conseguiu. E aí começa a parte ali de corte e limpeza, né? Como esse pé de coluna na parte de baixo a gente não acha para vender só ele, né? Eu vou ter que fabricar. Eu comprei um pedaço de chapa ali, chapa bem grossa, né? E vou ter que moldar ali uns pedaços para ir montando ele e modelando ele conforme tem que ser. Aqui é a ponta do assoalho, né? Já fiz o primeiro corte. Eu tô soldando aqui bem próximo do chassi, né? Tirando uns podrinhos aqui. Eu tô passando também um produto aqui para inocular o ferrugem. E o corte está passando bem no pedal da embreagem. Então eu devo fazer ele enviesado para não cortar ali e não perder o centro do furo da embreagem. A parte aqui da cabine é mais tranquilo, né? Cortei o ponteado e até que não estava tão ruim não. Agora refinando o corte, né, para ele ficar mais próximo ali da chapa que eu comprei. Também um espacinho ali meio difícil de trabalhar, mas deu certo. Bom, corte feito já. Não consegui salvar o furo da embreagem, então fiz ele aberto. Mas a peça que eu comprei já vem com o furo da embreagem. Fiquei ali uns meses sem mexer na Kombi. Essa é a porta que eu comprei, fui buscar ela lá em Salesópolis, né? Uma porta que até que tá íntegra ali, a parte de dobradiça, a parte de encaixe, tal. Deu um visual até que interessante, né? E consegui parafusar no lugar, deu alinhamento, então isso que importa. Essa porta é de uma Kombi 68. Ali é a
ponta do pé de coluna, né? Esse remendinho eu tive que fazer ali com chapa. Então prendi ali, improvisei na minha bancada para fazer um corte de 90 graus. Ficou mais ou menos, né? Mas no lugar ali até que passou, né? Deu uma estrutura boa. Depois eu vim com solda de ponta a ponta, né? Mas antes da solda eu vou ter que fazer um tratamento por dentro ali, porque tem muito ferrugem por dentro. E depois de trabalhar ali, né, algumas horas com martelo de marceneiro, eu ganhei um martelo de funileiro. E passados ali, né, alguns meses, vamos trabalhar com a solda de verdade. Eu optei por tratar por dentro, além do ferrox, né, passar ali umas encagens nas peças para evitar deteriorar novamente. A solda eu estou fazendo com solda MIG, né, a MIG sem gás. Não é muito fácil de trabalhar, mas ela é bacana para trabalhar com chapa. E eu estou fazendo a parte de remendo lá de dentro, né, já escovei a ferrugem, já passei o tratamento ali de TF7, né, que é o Ferrox, e adequando as chapas ali para fazer o fechamento. Esse dia, como estava muito sol ali em cima, eu coloquei essa lona para fazer um pouco de sombra, porque não estava enxergando nada. E aqui passando a escova de aço para dar acabamento. Aqui eu estou aquecendo a chapa para fazer uma outra curva que está precisando. E consegui fazer o corte da ponta do paralama. Eu estou metendo solda aqui para colocar no lugar. Ali na frente também tive que fazer ali um reforcinho e um remendo. Um ajuste no corte da ponta do paralama, porque eu não vou usar ele inteiro. É um corte ali bem preciso, porque quanto mais vão ficar, mais difícil de soldar. E os vizinhos piram, né, com essa barulheira do caramba. Se liga no detalhe. Olha, parece que está cortando um bolo de tanta precisão. Peça cortada, medida, encaixe perfeito, né? O vão ali ficou mínimo. E podemos já partir para a escovação da peça e para a solda propriamente dita ali, para fazer esse ajuste do paralama. A parte de fora ali eu vou ter que fazer um ajustinho de chapa também. E a pontinha aqui tá pegando bem pouquinho, né? Preciso fazer esse ajustinho aqui também. Um espaço bem pequeno para trabalhar ali, mas acabou chegando no que precisava. Medi ali a última vez. Tinha hora que encaixava, tinha hora que não encaixava. Meu medo era esse, cortar demais e acabar não ficando. E a dica que eu dou para vocês, pessoal, é o seguinte: quando for soldar, sempre coloca ali 1 litro de óleo muito perto da solda, que é para dar uma emoçãozinha ali, né? Caso espirre ali uma fagulha de metal incandescente, né? Ele poder pegar fogo no carro inteiro. A chapa já está escovada ali. A parte de baixo eu tratei com wash primer, né? E a parte de cima o tratamento vai ser depois. A ideia é soldar por cima e por baixo, porque como o assoalho é uma parte que a gente está toda hora pondo pé, pondo peso, eu preferi fazer a solda de um jeito que ela não estourasse ali, né? Então prezei pela integridade do resultado final. A pontinha ali do paralama estava dando um desajuste,
né? Tava meio difícil para chegar e eu tive que bater ali para acabar encolhendo um pouquinho a chapa e chegando. Tinha um problema grave com iluminação nesse lugar. Começava a chegar 3, 4 da tarde, que o sol começava a se colocar, ficava muito escuro. Aqui na parte da frente eu optei por mexer o mínimo possível, inocular o máximo possível de ferrugem. E esse cantinho aqui ele estava muito podre. Então eu abri uma janela para fazer um reforço no curvão interno, né? Com a chapa bem grossa também. Fiz o tratamento lá dentro com o zincado, né? Aqui é uma base para colocar a tampinha que eu fiz também de metal e para segurar a parte do para-choque, a parte do curvão ali, né? Vou fechar com essa tampinha aqui e o restante dos buracos ali eu vou encher de solda até onde eu consigo, dar acabamento e uma massinha ali para acabar dando um refinamento dessa parte. Toda essa parte fica embaixo do para-choque, ela não vai aparecer depois, né? Então o importante é que não entre água e não enferruje novamente. Essa é a ideia aqui. Ajustando a pecinha ali até ela ficar boa para solda. Ajustadinha, agora é só dar um cordãozinho. Aqui, como a chapa que eu estava usando era meio grossa e a do curvão era fina, ela envergou um pouquinho, mas eu consegui corrigir. Junho, vocês sabem, né? É mês de águas de lindóia e essa é minha água de lindóia, né? Espero que o meu veículo esteja valorizando ali para que possa render um dinheirinho depois. Estamos aqui depois de alguns dias, continuando os trabalhos, meio desolado porque já faz mais de um ano que eu estou mexendo e parece que não avançou muito, mas acho que no geral, né, até que rendeu. Esse primeiro ano eu fui poucas vezes mexer nessa Kombi. Depois eu vou colocar aqui nos comentários quantos dias de trabalho foram, eu tenho isso anotado em algum lugar, né? Mas esse primeiro ano eu fui muito pouco, né? Ela chegou a ficar 6 meses parada lá sem ninguém tocar nela. Então agora eu tô dando um gás para finalizar pelo menos a parte de solda, né? Porque eu tô louco para mexer com a pintura dela também. Tem uns detalhezinhos ali que eu tenho que fazer. E a parte interna também. A ideia é que esse carro por dentro ele fique todo novinho, né? E aqui o paralama direito eu optei por refazer ele. Ele estava só com uma parte podre ali em cima. Então fiz a marcação com fita. A ponta do assoalho eu optei por trocar também, né? E aqui eu estou moldando a pontinha ali, a soleira do pé, né? Para ela ficar certinha. Aqui estou medindo para ver se deu certo. E a ideia aqui é tirar essa chapa de cima, né? Tratar embaixo. Embaixo ali tem bastante ferrugem, bastante sujeira. Então a ideia é tratar essa sujeira toda, tirar toda ali o ferrugem, jogar bastante ferrox, jogar ali também a zincagem, né? E fechar a peça para não entrar mais água, né? Aqui já comecei o processo de solda e também uns ajustezinhos para encaixar com a ponta do assoalho, né? Que ambos têm que casar ali. E aqui eu já estou fazendo já com martelinho de funileiro que eu tive que comprar porque o outro martelo não estava rendendo. Então a ideia foi fazer aqui com uma ferramenta um pouco mais profissional e ajudou muito fazer com esse tipo de ferramenta. Assoalho pronto e ajustado, né? Tô passando a escova de aço para começar o processo de solda.
Esse encaixou muito mais fácil que o outro lado, porque a gente não tem pedal de acelerador, de freio, de embreagem, coluna, direção, volante, nada. Então o acesso aqui é muito mais fácil. E também, como eu não cortei a ponta do paralama, né, eu tinha mais base para seguir com as soldas aqui. A parte mais difícil foi que em alguns pontos ali a lata furava, então eu tive que fazer algum tipo de reforço por baixo, mas no geral ali ficou bem interessante esse enxerto que eu coloquei ali. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário da corujinha. Acabamento. Decidi ali não deixar um acabamento muito fino, né, por conta ali de resistência. Acabar dos dois lados, vou começar ali a parte de lixamento e eu vou aplicar também uma mão de batida de pedra por dentro toda para segurar a parte de corrosão e também para ter mais resistência na pintura. Acabamento aqui nos cantinhos todos, tal, onde fecha a porta. Tive que fazer um ajustezinho aqui na ponta do assoalho e ajustei um pouco do meu dedo, né? Que também não foi nenhum absurdo. E tem hora que cansa, né? Pulando aqui para a parte de dentro, já comecei a dar acabamento no painel. Tinha uns amassadinhos, uns arranhados fundos, né? Pintura original desse painel, então tinha bastante coisa para fazer. Lixei muito, mas muito mesmo, muito. Em algumas partes eu consegui usar a lixadeira elétrica, resolvia bastante, mas nos cantinhos tinha que ser na mão, né? Puxando ali no cantinho, acabamentinho, massa, lixa, para tudo ficar bem bonitinho. Primeira mãozinha de primer para ver os defeitos, né? Resultado até que ficou satisfatório, mas eu vou ter que lixar um pouco mais. Uma segunda demão de primer, já um pouco mais refinado, né? Eu tirei ali a parte de montagem dos safaris. Estou fazendo o teto também, as entradas de paralama. E a porta aqui eu estou tentando fazer um ajustezinho na parte de baixo dela com uma massinha poliéster, né? Foi bastante massa na verdade, mas acho que é uma parte ali, como não tem torção do carro, não vai ter problema. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui já com a primeira aplicação de tinta, eu mandei fazer a tinta branco Lotus, né? Fiz o painel, moldura de vidro e o teto, só que a tinta ficou muito clara. Esse branco Lotus não tá branco Lotus, né? A loja de tinta errou. E aí aqui já com uma segunda mão, com o branco Lotus embaixo também, mandei fazer um esmalte sintético branco Lotus, pintei com um rolinho embaixo, né? E a cabine ficou perfeita. Trouxe ali um ajudante para também dar uma refinada. Ficaram alguns defeitinhos no painel, resolvi fazer. E mandei fazer também a tinta nova com mais brilho. Então provavelmente ali a parte do teto e do painel eu deva repintar ali para chegar onde precisa. Esse aqui é meu filho Pedro me ajudando aqui com um azul caiçara na saia, né? Já feita todas as soldas ali onde precisava, o acabamento, né? E a ideia é que fique bem rusticão mesmo, né? O aspecto de largado, né? Eu devo fazer uma pátina com simulação ali de ferrugem também, mas hoje é só a parte de spray mesmo. Mandei fazer o branco Lotus em outra empresa, né? Na Max Tintas. Ficou perfeita a tinta, né? Ficou muito bom ali a parte de pintura, tudo bonitinho, tudo branquinho, né? Isso aí com a tapeçaria nova vai ficar show de bola. A parte de paralama também pintei, né? E ela está quase pronta ali para descer desses pallets que eu construí também.
Galera, baguncinha, mas era uma baguncinha boa. Todo dia de manhã eu parava lá para comer meu lanchinho. Lixamento e um monte de peça, para-choque, tudo isso tem que estar bem novinho, branquinho. Então são as peças que de fato vai ter que ter acabamento legal. Ajuste na porta ali para ver onde que precisa, ajuste no para-choque. Deu bastante trabalho esse para-choque para deixar ele liso, né? Mas o resultado acabou ficando do jeito que eu queria. Branco Lotus no para-choque, com a tinta da Max Tintas. Uma primeira mão ali de fumaça só para tinta grudar. Foram acho que 4 demãos de tinta. E vou te falar, mesmo sendo spray, acabou ficando legal ali a parte de pintura, né? Pintar é uma coisa que eu gosto bastante. Eu trabalhei com pintura e fez total diferença ali nesses para-choques ali. Sempre tem um pontinho ou outro para fazer. É bem difícil a gente conseguir olhar todos os lugares sem mexer no para-choque. Mas essa posição ficou até que legal ali para fazer a pintura, né? Acho que ficou bom. E tome tinta. Esse é o para-choque traseiro. Como ele estava muito amassado, eu comprei um para-choque num desmanche, para-choque de corujinha. Achei um para-choque bem bom, né? Tava todo enferrujado, mas ele estava íntegro, não tinha nenhum amassado. E depois de acabado ficou excelente, né? Tanto o para-choque da frente quanto de trás, né? Alguns amassadinhos eu optei por deixar, né? A parte ali do painel também, do porta-trecos, eu tive que refazer umas partes, estava muito enferrujado, né? E a moldura da porta, né? A moldura da porta estava laranja, estava feia. Aí eu fiz de branco Lotus para quando colocar a lateral de porta ficar bonitinho. Eu acho que é hoje que ela vai descer do pallet, hein? Vamos ver. Desceu do pallet. Toda a parte de solda eu terminei. Agora passei aqui para a parte do motor. Tira a gasolina velha. Mexer ali com bobina, com ignição, com alternador que eu tinha tirado dela. Faltou o suporte da bobina. Tava R$ 114 no Mercado Livre. Eu resolvi fazer um. Então cortei um pedacinho de chapa. Medi ali com a bobina. Vi mais ou menos como é que tinha que ser o formato, né? Dobrei ele na mão mesmo, né? Envolvi a bobina. Fiz uma furação para colocar um parafusinho tal qual é a original, né? Para a bobina ficar presa. Medi a furação ali para ficar certinho com a bobina que eu tinha de MI. Passei um sprayzinho para proteger de ferrugem e o resultado até que ficou muito bom. O lugar ficou legalzinho. Economia aí de mais de 100 conto. Um suportinho besta. Aqui a gente vai para a parte da partida do motor, né, montando cabo de vela, vela nova. Fiz a troca do óleo, né, esgotei o óleo. A parte de ajuste de ponto e tudo mais que tem que ser feito. Para tirar ela daqui, ela entrou de frente. Eu quero sair de frente, então a parte da manobra ali foi bem chatinho de fazer, porque tinha duas paredes ali que ela pegava e a saída aqui era muito, muito próxima. Por isso que eu tinha que descer toda hora para ver se eu estava perto, se eu não estava. E de fato consegui tirar ela. Aqui é o caminho para casa. A Kombi estava em São Bernardo, estou levando para São Paulo, né? A cabine ficou pronta, já tem uns detalhezinhos para montar. E aqui a comparação. O dia que ela chegou em casa, né? Eu fui buscá-la com meu amigo Galvão. Aqui é o dia que ela chegou em casa, toda ratona, toda malucona aqui. E o dia
E o dia que ela chegou agora, né? Um para-choquinho novo, sem os podres na frente. Filmagem aqui do meu amigo Rodrigo e tal. Pensa numa pessoa feliz de trazer a Kombi de volta. 2 anos essa reforma. 2 anos se passaram. Mas achei que ficou boinha assim, ficou boa. Dá pra pegar a estrada e não molha os pés.